Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Top 5 Fatos. Peguem sua paçoca com café, que o vídeo já vai começar. Top 5 Equívocos. Número 5. Dias com 24 horas. Todos os dias acordamos com o barulho ensurdecedor do despertador, tomamos o café da manhã, nos vestimos e saímos para trabalhar. Na grande maioria dos casos com horário para bater o ponto de entrada, para almoçar, e para voltar para casa. Durante o dia dividimos nossas tarefas de acordo com o tempo disponível, e para isso usamos o relógio para olhar as horas e não ficar perdidos em relação ao tempo. Mas vivemos todos os dias um equívoco quando se trata de tempo, pois passamos a vida toda pensando que o dia tinha realmente as 24 horas que sempre ouvimos falar, mas a realidade é outra. A informação verídica é que o movimento em 360 que a Terra realiza em torno de si mesma não leva 24 horas como aprendemos na escola ou ouvimos falar por aí, mas leva exatas 23 horas e 56 minutos, para completar um dia de fato. A diferença é mínima ao que estamos acostumados, mas ela existe. Isso ocorre porque existe duas formas de medir o tempo do dia. Uma delas é chamada de dia solar, que assim como o próprio nome já diz, ele é medido usando como referência o Sol, que é com que estamos mais familiarizados, e o dia sideral é medido tomando uma estrela fixa como referência para a contagem do tempo. Sendo assim, chegamos na conclusão de que o dia tem 23 horas e 56 minutos. Número 4. Dedos enrugados. Em alguns lugares do mundo, o calor toma conta na maior parte do tempo. Muitas vezes o calor chega a ser insuportável, sendo necessário procurar boas bebidas geladas em um lugar para se refrescar, assim como uma piscina, rio, mar, ou até mesmo um bom banho de mangueira. Mas aposto que muitos de vocês já repararam que quando passamos um certo tempo dentro da água, nossos dedos ficam enrugados. Certamente deve se perguntar qual é o motivo. Inclusive existem muitas teorias do porquê isso ocorre. Uma delas é de que nossos dedos enrugam, devido a uma suposta absorção de água. Entretanto, cientistas da Universidade de Newcastle realizaram um experimento com alguns voluntários, e esse experimento consistia em pegar bolas de gude sob a água em um recipiente, e passá-las por uma abertura para a outra mão, e colocá-las em outro. O resultado é que os voluntários que estavam com os dedos lisos levaram mais tempo para concluir a tarefa, enquanto os que estavam com os dedos enrugados finalizaram a tarefa com uma certa facilidade. Diante desse resultado, foi constatado que não é a absorção da água que causa o enrugamento, mas sim uma reação do corpo, que veio com a evolução humana no decorrer dos anos em nossa existência, e que serve para facilitar o manuseio de objetos em superfícies molhadas ou sob a água. Número 3. Havaianas. Nos dias atuais, as havaianas são consideradas como acessório de luxo. Elas estão nos pés das pessoas independentemente da classe social. Em alguns lugares do mundo elas aparecem somente nos pés dos ricos, lembrando que também são muito usadas para ensaios fotográficos de modelos de pés. Mas se eu disser que nem sempre foi assim? Houve uma época em que essas sandálias eram usadas por pessoas de poucas condições financeiras. Inclusive até mesmo existia muitos cidadãos que se sentiam envergonhados por usar esse calçado, ou seja, nem sempre foram vistas com bons olhos por todos. A inspiração para a criação desse produto foi o calçado Zori, que tratam-se de sandálias japonesas elaboradas com madeira e palha de arroz. Mas o projeto feito para o mercado brasileiro, foi feita uma alteração no design, pois aqui no Brasil elas foram fabricadas de borracha e não possuíam nenhum atrativo visual, diferentemente dos atuais que vemos nas prateleiras do mercado. O fato é que inicialmente as famosas e luxuosas havaianas foram criadas com foco para o grande público monetariamente desfavorecido, ou seja, para a classe mais baixa da sociedade financeiramente falando. Número 2. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, nascido em 15 de agosto de 1769, foi um grande conhecedor na arte de governar, tornando-se imperador dos franceses de 1804 a 1814, além de ser líder militar francês. Vale lembrar que em sua liderança houve muitas campanhas bem-sucedidas durante as guerras revolucionárias francesas. A história nos conta que Napoleão foi um grande estadista, mas segundo a boca do povo quando se tratava de altura, Napoleão não tinha muito do que se gabar. Sempre ouvimos falar que Napoleão era baixinho, até mesmo em alguns filmes se ouve piadas relacionadas à sua altura, mas a verdade é que isso é um grande equívoco. Napoleão tinha uma altura mediana de 1,68 m,
A estatura de Napoleão era muito comum e se aproxima muito da média do brasileiro. Aqui no Brasil, por exemplo, a média é de 1,73 m para os homens. Inclusive existe países com a média ainda menor, por exemplo a Índia, Indonésia e Bolívia. Número 1. Primeiro presidente. Todos conhecem George Washington como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, devido ao fato de ter sido o primeiro a ocupar o cargo da presidência logo após a independência. Mas antes dele se tornar presidente, existiu o Congresso Continental, que foi uma convenção de delegados das 13 colônias que juntamente com o presidente do Congresso governaram o país que conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Durante a Revolução Americana, o primeiro presidente de fato foi Peyton Randolph. A diferença entre as duas presidências é que naquele tempo o presidente tinha muito menos poder do que George Washington após a independência dos Estados Unidos da América no dia 4 de julho de 1776. Se você gostou do nosso trabalho, deixem o like e se inscreva para não perder nenhuma atualização. Um grande abraço e até a próxima.